Bem, a Trindade. Hoje a gente só vai trabalhar o que a Bíblia diz sobre isso, né? Bem, a Trindade Divina, né? O título que a gente dá para esse estudo aí. No último estudo, nós fizemos três indagações, né? Qual das duas crenças tem associação com o Espiritismo? O antitrinitarianismo ou o trinitarianismo? Fizemos depois uma outra pergunta. Qual das duas tem associação com os testemunhos? E aí a gente estudou o que o Espírito de Profecia diz, né, sobre a Trindade. Então, primeiro nós vimos o que o Espiritismo diz, para saber o que Satanás pensa da Trindade. Depois nós fomos para ver o que os testemunhos dizem. E depois a gente viu o que a Bíblia diz sobre a Trindade, só que nós fomos só ali na teofania, o anjo do Senhor, né? Fomos ali no máximo até o livro de Josué, né? Apesar que a gente só mencionou Josué, né? Nem entramos no assunto de Josué. Nós vimos que quando a gente considera espiritismo e a doutrina da Trindade, a gente vê que Satanás, por meio do espiritismo, declara absurda, abominável a doutrina da Trindade, né? Veja aí, eles dizem, todos acreditavam no Filho criado pelo Pai. Estão dizendo que Jesus é criado. Não admitimos o mistério da Santíssima Trindade, por achá-la absurda e inexplicável. Este ensino monstruoso da Santíssima Trindade, negação da razão humana, não passa de uma construção de um andaime arbitrário e fictício de deduções fantásticas. Esse é o pensamento do Espiritismo, o pensamento de Satanás aí por meio do Espiritismo a respeito da doutrina da Trindade. Não cogitamos da personalidade do Espírito Santo, que entendemos ser uma individualidade, que não entende, que entendemos ser não uma individualidade ou uma pessoa da Trindade. Então aqui a gente viu um texto ele falando contra o Filho, a divindade do Filho, dizendo que o Filho é criado. Aqui ele fala sobre o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é pessoa e nenhuma pessoa da Trindade, ou seja, não é Deus. E aqui ele ataca a doutrina da Trindade. Então o Espiritismo, né, é declaradamente contra a doutrina da Trindade. Então Satanás ele tem revelado o que ele pensa da Trindade nesses pensamentos aí. Satanás é completamente contrário. Inclusive, os testemunhos confirmam isso, né? Ao dizer que a lei de Deus é posta de parte, desprezado o espírito da graça, o sangue do concerto é tido em conta de coisa profana, os espíritos negam a divindade de Cristo. Está falando dos demônios, negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Então, os demônios desprezam a divindade de Cristo. Vimos aí o próprio Espiritismo dizendo, e os testemunhos comentando que os Espiritismos ensina isso, né? Porque os espíritos que ela está mencionando são os demônios que trabalham aí, né? Como se fossem pessoas desencarnadas e tudo mais. E vimos que essa questão de divindade quer dizer que é Deus, né? Então, quando eles negam a divindade de Cristo, eles estão negando a divindade, ou seja, que Cristo é Deus. Aí depois nós vimos o que os testemunhos dizem sobre a doutrina da Trindade. Nós chegamos a concluir no estudo que a doutrina da Trindade ela é apoiada pelos testemunhos. Olha lá, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Antes que homens ou anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus. O que é interessante é que diz que antes que homens ou anjos fossem criados, ou seja, Jesus não é anjo. E diz que ele estava com Deus e era Deus. Num outro comentário, ela diz assim: Cristo era Deus em essência, no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Então, esse Deus sobre todos, bendito para sempre, é a expressão de Paulo em Romanos 9, verso 5, mostrando que Cristo é Deus. Um outro texto, ó. Foi Cristo quem, entre os trovões e fogo, proclamou a lei sobre o monte Sinai. Olha que texto tremendo aí. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. E em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por viva fé são batizados. Né? Então, aqui falando
da Trindade. O que é interessante é que não existe um texto do Espírito de Profecia dizendo que Trindade é herético, é absurdo, é abominável, coisa que se o fosse, certamente Deus o teria revelado e teria mostrado para a gente, né? Nós verificamos aqui até um manuscrito da Ellen White, né? Que ela diz, the Holy Spirit is a person, né? Essa partezinha em vermelha grifada aí, né? Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Outra coisa que ela diz aqui também, na parte de baixo agora, que agora foi grifada, the Holy Spirit has a personality. O Espírito Santo tem personalidade, tem uma personalidade, né? Então é bem complexo isso aí, porque diz que ele é pessoa, diz que ele tem personalidade, ou seja, não pode dizer que ele não é, que é um ventozinho, alguma coisa, né? E aqui na última parte, ela fala que ele deve ser uma pessoa divina. Só que o deve, ele é must. Ou seja, a melhor forma de traduzir para entender isso, para a verdade ficar harmônica, é que ele tem de ser uma pessoa divina, né? Porque o must tem esse sentido aí de obrigatoriedade. Outra coisa que eu notei interessante é que ela usa o pronome he. He é o pronome masculino no inglês, né? Então, quando ela diz aí he, ela evita usar o neutro, que é normalmente usado para coisas inanimadas, né? Então ela usa o he. E aí nós começamos com a Bíblia e a doutrina da Trindade, só que nós não vamos revisar, né, o que a gente viu a semana passada aí, né? Passei essa tabela para vocês verificarem Pai, Filho e Espírito Santo, os textos batendo, né, dizendo a mesma coisa, que o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo é onisciente, Pai, Filho e Espírito Santo é Criador, entre vários outros aspectos aí. E passei essa outra que tem o mesmo viés, só que ela é mais profunda ainda. E mostra uma coletânea de textos aqui, onde aparece Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo contexto aqui, né? A gente vai ver isso aí mais para frente. Verificamos a questão da Trindade Divina quando usamos aí o termo Elohim, né? O que significa, como que ele é usado, como é que ele se associa aos verbos, como é que ele associa quando é aplicado a outros deuses, né? Tal tudo. E vimos também a divisão aí de Errad e Ahid. Errad é um que pode ser um para unidades compostas ou um literal mesmo, né? E Ahid, que é um literal, não tem para unidade composta. E quando Deus usa lá, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é um, ele usa a palavra Errad, exatamente a palavra que abre margens para uma unidade composta. Inclusive é usada para dizer que Adão e Eva tornaram-se uma só carne, né? A palavra aí é Errad. Nós vimos também as teofanias do anjo do Senhor, que revelam que ele não é um mero anjo, mas que o anjo do Senhor é Deus. Por isso é teofania, as manifestações de Deus, né? Teofania é isso, né? Quando Deus se manifesta para a humanidade aí. Nós vimos ele falando para Agar. Por que ele é Deus ali no sentido lá de Agar? Ele chega e diz assim para Agar. Ele fala assim para Agar. Eu farei com que seu filho prospere e transformarei ele em príncipes e tudo mais e tal. Então, o anjo do Senhor disse que faria o menino prosperar, crescer, que faria o futuro dele, seria um futuro pais de príncipes e tudo mais. Vimos aqui também Abraão, o anjo do Senhor falando com Abraão. E quando o anjo do Senhor fala com Abraão, ele diz assim, não me negaste teu único filho. Então, se não me negaste o único filho, ele está falando que o filho estava sendo oferecido para ele. Jacó, ele lutou com um anjo lá, né, com um homem lá, e ele fala, vi Deus face a face e não morri. Moisés, o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente. E o mesmo contexto diz que esse que estava na sarça ardente era Deus. Josué,
ele falou, é todos nós ou dos nossos inimigos? Quando ele viu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou assim para ele, tira as sandálias dos pés que o solo espírito é santo. A mesma expressão usada lá pelo anjo do Senhor quando apareceu a Moisés. É Deus, gente. E Manoá, que ele e a esposa também falaram que viram a Deus e não morreram, né? Bruno, pode fazer seu comentário aí? Boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasado. Uma dúvida. Teofonia, que você mencionou, é da raiz grega, theos, de Deus, e fonia, ou seja, do verbo foné, de voz? Então seria mesmo mais ou menos voz de Deus, ou não? Rapaz, eu não sei o fania, não. Mas é do grego, theo. A gente pode jogar na internet agora e verificar precisamente o significado da palavra. Vamos lá dar uma olhada aqui agora. É porque eu estou estudando um pouquinho de grego, aí eu vi que foné é voz, né? E theos Foné, é Deus. foné é som, né? Nem sempre Som, voz, voz, é. som, Aham. né? Vamos pegar aqui. Teofania. Vamos lá. Aparição ou revelação da divindade, a manifestação de Deus. Então, é exatamente aquilo, não necessariamente voz, tá? Agora, de como que é formada, a teofaneia, não é diferente. Olha lá, da língua Ah, grega, beleza. é manifestação mesmo, o Bruno. Não é Entendi. com, Beleza. não é aquilo que a gente pensa, não, né? Vamos lá, então. Então, teofania é essas manifestações que Deus faz à humanidade aí, né? E isso aí é muito, muito interessante a gente compreender isso aí. E o anjo do Senhor é uma teofania, né? Uma das manifestações de Deus aí à humanidade, né? Nós vimos semana passada também a pluriunidade divina na criação. Nós vimos que na criação Deus estava sozinho. Aí em Gênesis 1, verso 1, fala que no princípio era o verbo não, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus ali criou é o verbo no singular, então ele fez sozinho. O verso 27 fala que ele criou o homem à sua imagem, então criou sozinho. Em Jó 9:8 fala que ele, quando estendeu os céus, estava sozinho. Jó 44:24, quando ele estende os céus, ele fez sozinho. Em Hebreus 1, verso 10, diz que ele fez com os seus dedos. Só. Só que há outros textos que mostram que ele estava acompanhado. Gênesis 1:26 ele fala, façamos o homem à nossa imagem. E João capítulo 1, verso de 1 a 3, diz que estava o pai e o filho aí na hora da criação. Então nós verificamos a pluriunidade divina. Não são contraditórios os textos, exatamente porque eles estão ensinando a doutrina da Trindade, que começou no Antigo Testamento a ser manifesta, mas é só no Novo que ela fica aclarada, né? Outra coisa que é muito importante a gente entender são os atributos divinos, e aí a gente já entra no estudo dessa semana, né? Eternidade é um atributo de Deus. E eternidade, como atributo de Deus, significa que ele sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não existiu. Na realidade, ele é criador do tempo, né? Onde as coisas passam a existir, né? As coisas só passam a existir dentro do tempo e do espaço. E Deus, ele cria o tempo e espaço, ou seja, ele está além, ele transcende o tempo e espaço, né? Onisciência é que Deus sabe de tudo, passado, presente e futuro. No caso da onisciência, a gente pode dizer que Deus nem pensa, tá? Quando a Bíblia diz que Deus pensa, que Deus lembra, que Deus raciocina, é só uma linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem humana para a gente entender as coisas divinas, tá? Onipresença. O que é onipresença? Deus está presente em todos os lugares, tá? Ele é infinito, está em todos os lugares. E onipotência é que ele pode tudo, tá? É óbvio que Deus pode tudo dentro do seu caráter, tá? Isso equivale a dizer que ele não faz tudo. Não é assim. Por exemplo, a própria Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode errar. Deus não pode ser tentado pelo mal. Como é que você explica aí que ele é onipotente e não pode isso? Vamos explicar aqui. Nós temos aqui o Marcelão aqui, ó. É o único que está com a câmera ligada, então vamos usar ele aqui, ó.
O Marcelo, ele é um cara honesto, beleza? Então, por caráter, por princípio, ele é um cara honesto. Aí o que acontece? Eu vou tirar a minha carteira do bolso para pegar um dinheiro e eu derrubo o plaquetinho lá de dinheiro. Derrubei lá uma quantidade de dinheiro lá. Pá, caiu no chão. E o Marcelo viu. Pergunta: o Marcelo tem a possibilidade de roubar? Sim ou não? Sim. Claro. Agora, o Marcelo vai roubar? Se ele é um cara honesto, de caráter, não. Não, porque ele é honesto. Então entenda, o fato dele ser honesto impede dele roubar. Não que ele não tenha possibilidade de. Da mesma forma é Deus. Como o caráter dele é santo, é verdade, isso impossibilita ele de fazer o lado oposto. Mas não que ele seja que não seja possível para ele. Porque não há nada que Deus não possa fazer. Se eu sei mentir, quanto mais Deus? Ele podia contar uma mentira ainda muito mais parecida com a verdade e continua sendo mentira. Então entenda, não é isso. É que o caráter dele, por ser de uma natureza pura, reta, genuína, ele não abre espaço em seu caráter para esse tipo de transgressão. Ok? E assim a gente conhece esses atributos divinos e vai ajudar a gente aí nesses pensamentos, né? Vamos lá. Deus e Pai. Olha só que coisa interessante. No Antigo Testamento, Salmo 89, verso 26, ele mostra que o Pai é o Deus do Antigo Testamento, que a gente entende como Deus o Pai. Olha lá. Ele me invocará declarando: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Amém? Coisa boa. Isaías 64, verso 8 diz aí: No entanto, Yahvé, tu és nosso Abba, Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Então, atribuiu o título de Pai a Deus, o Pai. A Deus, correto? Aí, quando você vai ver o Novo Testamento e também a própria Bíblia apresenta o título para o Filho. O título de Pai para o Filho. Olha só a coisa interessante. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, se nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Sar Shalom é príncipe da paz, né? Sar Shalom já é príncipe da paz. A versão que eu peguei, a King James, acho que ela, além de colocar a palavra traduzida, ela colocou ali a transliteração no hebraico, né? Que é príncipe da paz. Então, queridos, isso aqui é muito interessante, porque o título Pai é aplicado a Cristo. Há outro lugar também que a Bíblia faz isso, né? O próprio Jesus, João 14. Abre em João 14, que não está anotado aí no meu PowerPoint, mas à medida que vai aparecendo coisas aqui para a gente mostrar para vocês, a gente vai considerando aqui na Bíblia. João 14, verso 6 em diante. Isso aqui é muito interessante. Anota essa passagem, que é uma passagem tremenda. Olha o que ela diz aí. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é interessante é que é o seguinte: Jesus aqui, ele parece estar dizendo que ele é o Pai. Por quê? Porque ele não fala ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Porque ele usa para si. Vem é vir até você. Você fala ninguém vai ao Pai é uma coisa. Ele fala ninguém vem ao Pai. Isso aqui é muito estranho.
Mas ainda não está dizendo nada. Pode ter sido uma má tradução, uma má interpretação, beleza. Mas olha o verso 7. Ele fala para os discípulos: se vocês me conhecessem, se você conhece Jesus, aqui, ó, se vocês me conhecessem, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante, vocês conhecem o Pai e o tendes visto. Espera aí, parou. Ele aponta para si mesmo e fala: olha, se vocês me conhecessem, teriam conhecido o Pai. Desde agora eu vou dizer para vocês que vocês conhecem o Pai e têm visto o Pai. O discípulo achou estranho. O Filipe falou: será que ele está dizendo que ele é Deus? Olha só o verso 8. Disse Filipe: Senhor, muito educado, sábio, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus tinha acabado de falar que eles estavam vendo o Pai e conheciam o Pai. Aí o Filipe falou: não, ele não está falando isso. Deixa eu perguntar direitinho. Ô Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha a frase de Filipe. A frase de Jesus para Filipe. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. E você não me conhece, Filipe? Filipe pediu para conhecer quem? O Pai. Mas Jesus apontou para quem? Para si. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E ele fala: não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim e tudo mais, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, olha só a coisa interessante. Isso aqui não é a ideia de anular a personalidade do Pai. Que não existe um Pai e não existe um Jesus. Não é isso. É que, por ser divino, às vezes se mesclam no texto, que nem como a gente viu na pluralidade divina. Em Gênesis, usando lá, Gênesis, Isaías, Jó, usando que Deus estava sozinho na criação, e de repente você vê, façamos o nosso homem lá em Gênesis, você vê João 1, verso 1, ele está com o pai e o filho. Então, por ser Deus, às vezes o escritor menciona considerando a pluralidade divina e depois a unicidade divina. Então é bem interessante esse aspecto aí. Vamos ver mais. Eterno e sempre existiu. Olha lá. Deus Pai no Antigo Testamento. Olha lá. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba. E aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. Ok. Yahvé é o Deus eterno. Tudo bem. 33, verso 27 de Deuteronômio. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor, ele expulsará todos os adversários. Beleza, o Deus eterno. Então, Deus é eterno. Aí você vai para Isaías 9, verso 6, fala que Jesus é o quê? Pai eterno, ou Pai de eternidade. Ou seja, aplica a eternidade a Jesus, da mesma maneira que é o Pai. Olha Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa inalterabilidade de Jesus aí demonstra a sua eternidade. O que ele é agora é o que ele foi ontem. O que está dizendo ontem? Eternamente. O que ele é hoje é o que ele vai ser para sempre também. Então aqui mostra a vida perene de Jesus ocupando todos os tempos. O passado, o presente e o futuro ele abarca em si, exatamente porque ele é o Pai da eternidade. Então é bem interessante essas comparações entre personagens do Novo Testamento, que é Jesus, e o Antigo Testamento, falando sobre Deus. Vamos ver agora ele como pastor. A respeito de Deus Pai, em Ezequiel 34, verso 11, verso 16, dizem assim: porque assim declara Yahvé, o soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Veja Deus aplicando a ideia de pastoreio, né, para si, como o salmista mesmo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
O verso 16 diz assim: buscarei as ovelhas perdidas e as trarei de volta as que se desviaram. Então, Deus fala que vem buscar pessoalmente, aqui ó, o verso 11. Pessoalmente ele vai vir cuidar das suas ovelhas e vir buscar as ovelhas. Aí você vai para o Novo Testamento, tem lá o Mateus 1:23, que diz que Jesus se chama Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Ou seja, ele é o pastor que veio habitar conosco. Vamos lá em João 10, verso 11 e verso 16. Olha lá que Jesus fala. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, das duas, uma. Ou Jesus é Deus, ou ele é um pastor melhor que o Pai, porque o Pai não deu a vida pelas ovelhas. E Jesus é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. E diz que o que dá a vida pelas ovelhas é o bom pastor. Verso 16. Tem outras ovelhas, as quais, da mesma maneira, que não estão no aprisco, as quais, da mesma maneira, devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e ouvirão um só rebanho, um só pastor. Então é interessante, o Antigo Testamento aplicando o título de pastor ao Pai e o Novo Testamento aplicando a Jesus. Jesus aplicando para si mesmo, né? E diz ainda que ele é o bom pastor porque ele deu a vida pelas ovelhas. Ou seja, quem não dá a vida pelas ovelhas não é bom pastor. É a fala dele. Isso aqui é fenomenal, ó. Olhar para ele e ser salvo. Isaías 45, verso 21 e 23 é uma profecia de que as pessoas olhariam para Deus e confessariam que ele era o Senhor. Os joelhos se dobrariam e confessariam que ele era o Senhor. Olha lá o texto, ó. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo o proclamou? Porventura não o fiz eu, Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não existe outro além de mim. Olhai para a minha pessoa e sede salvos. Ó, olha para mim e sede salvos. Todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim, veja Deus falando, dizendo que não tem outro igual a ele. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então olha só, aqui está se referindo a Deus, correto? E diz que perante ele vai se dobrar todo o joelho e jurar toda a língua. Quando você vai no Novo Testamento, essa profecia, ela se refere a Jesus. Olha lá. Filipenses 2, do 7 a 11. Esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Segura aí. Jesus tinha a forma de servo? Sim ou não? Antes de vir à Terra? Tinha? Tinha não? Não, não. O texto diz assim, que ele esvaziou-se tomando forma de servo. Significa que ele não tinha forma de servo. Concorda aí? Mas a forma de Miguel é anterior à vinda dele na Terra e também é uma forma de servo. Então pode ser que ele se esvaziou também para ser Miguel. Perfeito, perfeito. Sem problemas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que se ele se esvazia para se tornar servo, significa que ele não era servo. Ah, isso sim, ele não é um servo, mas ele se fez servo, como Filipenses Exatamente. 2:3. Então veja só, se ele se esvazia para se tornar servo, significa que ele não era servo. Se ele não era servo, ele é senhor, cara. Exato, Não tem outro caminho, ele tem que ser Deus. exatamente. Aí, olha o que a continuação do texto diz. Ok, ele se esvaziou, fez-se servo. Vamos lá. E diz mais aqui. E tornando-se semelhante aos seres humanos, aí passa o tempo aí, Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, que é Deus, né? A mais elevada posição é Deus. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, é a profecia de Isaías aqui, ó. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Aqui se refere a Cristo.
o cumprimento da profecia de Isaías 45, em Filipenses 2, verso 11, ela é aplicada a Cristo. Então, esse trabalho de paralelo do Antigo Testamento e do Novo é maravilhoso. E você verifica a Trindade com clareza aí. Deus prometeu não dividir glória. Isso aqui é fantástico também. Olha lá. Deus Pai no Antigo Testamento, ele falando, olha lá. Eu sou Yahvé, o Senhor. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, ou com nenhum outro ser, né? Tampouco entregarei meu louvor às imagens de escultura. Queridos, Deus não dividirá a glória dele com nenhum outro ser. Deus não dividirá a glória dele com nenhum outro ser. Ou seja, ele vai ser adorado sozinho. Ele não vai repartir glória com ninguém. Aí você vai lá para Apocalipse 5, verso 13. O que você encontra lá em Apocalipse 5, verso 13? Ó. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Peraí, ao que está sentado no trono, que era o Pai, e ao Cordeiro, que é o Filho, sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Peraí, a glória está sendo dada ao Pai e ao Filho. Mas Deus havia falado que não dividiria o louvor dele com nenhum outro ser. Obviamente é o mesmo ser aqui, Deus. Por isso que não está dividindo glória. Então, essas passagens só podem ser explicadas pela Trindade, senão virar bagunça. Bruno, seu comentário? Cara, sobre isso, é muito interessante essa questão de não dividir a glória, porque imagina que se, vamos aqui, né, dizer que é o Deus triuno, né, três em um, diríamos assim, né, mesmo assim não assertivamente, mas pegando, por exemplo, outros povos ali da época, por exemplo, os povos gregos, que tinham seu panteão de gregos, cada um adorava um deus mais do que o outro, né? Por exemplo, uns adoravam mais Zeus, outros mais Atenas. Só que, para eles, obviamente, Zeus era o mais forte, mais poderoso, e era o Crone, daí etc. Coisa que você não vê acontecer no cristianismo com a divindade, né? Você não vê um se sobressaindo em relação ao outro com adoração, justamente porque eles são um também. É algo bem complexo, bem incrível, assim, a diferença dos povos da mesma época com seus panteões de deuses, né? É. Então, galera, é bem interessante esse aspecto aí. A gente verificar que Deus diz que não divide glória. Você vai para o Apocalipse, tá lá o Pai e o Filho. Peraí, vamos lá. Ou você entende que é Deus, ou seja, é o mesmo Deus, ou vira bagunça, meu irmão. Deus acaba falando uma coisa que ele próprio não cumpre. Então aí você que vai fazer escolha, né? Nesse aspecto aí. Vamos ver mais. Só Deus pode ser adorado. Isso aqui é bem interessante. Êxodo 20, verso 3 fala: não terás outros deuses diante de mim. Né? Em Mateus 4, verso 10, o próprio Jesus fala, ordenou-lhe Jesus a Satanás, né? Então vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, a mensagem bíblica proíbe a adoração a qualquer outro que não seja Deus. Aí você vai em Hebreus 1, verso 6, o próprio Pai falando do Filho para os anjos, ó. E uma vez mais, quando Deus o introduz o primogênito do mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. É engraçado que a palavra aí vem do verbo proskinel, que é prostrar-se, adorar mesmo, vai colocar o rosto no chão e adorar. Na Bíblia, tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras, aí, né, feito pelo Testemunho de Jeová, tem uma versão verdinha que eles colocavam
em parentes, eles traduziram lá adorem, né? E aí, nessa que eles traduziram adorem, ficou meio chato, né? Ficou meio chato. Aí eles foram lá e mudaram. Que todos os anjos de Deus prestem homenagem. Mas a palavra ali é adorar, meu irmão. E adorar com o cara no chão. Adorar no estilo mais rústico da palavra, mais radical da palavra, né? Então, é interessante esse aspecto, porque evidencia que Cristo é Deus, no sentido altíssimo. Todos os anjos o adoram. Marcos 5, verso 6 diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Então, Jesus ele é adorado diversas vezes aí nos evangelhos. A gente só colocou poucos aí para caber, para ficar visível, né, na coisa. Mas eu conheço pelo menos uns 5 textos ali nos evangelhos que Jesus é adorado, né? Mateus 8, de 1 e 2, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Querido, se você vai lá para Apocalipse, por 2 vezes, João se inclina perante um anjo para adorá-lo. Por 2 vezes. E por 2 vezes o anjo fala assim para ele: não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Quer ver? Dá uma olhada lá. Apocalipse 19. Vamos ver isso aí. Ó. 22. 19 e 22. Vamos lá. Apocalipse 19. Versículo 10. Então me lancei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o outro é 22, é isso aí, Bruno? Isso, 22, acho que no verso 5, mais ou menos. Não, é o verso 8. 8 e 9. Eu, João, sou quem viu e viu estas coisas. E havendo dessas coisas ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, um anjo não recebe adoração. Um anjo não recebe adoração. E o que é interessante? É interessante que Jesus recebeu a adoração das pessoas, não reclamou nada. Então, essa outra evidência, comparando o Antigo Testamento com o Novo, mostrando com clareza que Jesus é Deus. Vamos prosseguir mais aí. Prosseguir mais. Preparar o caminho do Senhor. Isso é tremendo, ó. Isaías 40, verso 3 e verso 9. É uma profecia que anunciava João Batista, que prepararia o caminho de Jesus. Mas olha o que diz o Antigo Testamento. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E essa Senhor aqui é o nome de Deus em hebraico. Yod, He, Vav, He. Soletrei as letras, né? A letra Yod, que é Y, He, que é o H, o Vav, que é um V, e outro Re, que é o H. Aí diz assim, ó, endireitar no ermo a vereda a nosso Deus. Veja, a voz que clama no deserto prepararia o caminho para Deus, para o Senhor. E no verso 16 ele fala, tu, anunciador de boas novas e tudo mais, é para dizer a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, o João Batista profetizado, prometido, ele viria preparar o caminho para Deus. Aí você vem para o Novo Testamento, Marcos 1, de 1 a 3, o que a gente encontra lá? Princípio de Evangelho de Jesus Cristo. E ele repete, olha lá, preparai o caminho do Senhor. Mas que Senhor que ele veio preparar o caminho? Jesus. Olha o Evangelho de João, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí é o texto que fala sobre Cristo. Aí ele fala, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz,
para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A conclusão dos textos vai dizer assim ainda: essa luz que ilumina todos os homens, que é vinda ao mundo, e a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, referindo-se aos judeus rejeitando Jesus. Então, o Antigo Testamento diz que eles preparariam o caminho para Deus. E aí o Novo Testamento fala que ele veio preparar o caminho para Jesus. Mais uma evidência de Jesus, comparando o Antigo Testamento e Novo, verificando aí como o Antigo e o Novo Testamento se complementam e reforça a ideia da Trindade. Só há um Deus e Salvador. Essa é boa demais. Isaías 43, verso 11 e 12. Quantos deuses e Salvador existe, né? Olha que coisa interessante. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha que coisa interessante, aqui é o nome de Deus hebraico lá, tá? Yod, Re, Vav, Re. Então, o tetragrama, né? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus está dizendo que só tem um Salvador, Ele. Aí ele fala, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Beleza, só tem um. Aí quando você vai para Tito, a coisa desanda. Se você não crê na Trindade, desanda tudo. Olha lá. Ó. Mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Isso aqui está em harmonia, porque ele diz só há um Salvador que é Deus, Deus nosso Salvador. Só que no verso 4 já desmonta, porque ele fala assim, ó, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Opa, já falou que o Salvador é Jesus. Opa, Deus, nosso Salvador, Jesus, nosso Salvador. Mas aqui falou que só tem um Salvador, fora de Deus não há nenhum Salvador. Aí você vai para Tito 2,13, aí que lasca tudo. Porque os dois títulos, Deus e Salvador, é aplicado a um ser só, Jesus. Olha lá. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento dizendo que só há um Salvador, e Deus, que é Deus, e o Novo Testamento diz que Deus, depois diz que Jesus é Salvador, depois une num verso só, dizendo que Jesus é Deus e Salvador. Essas passagens tem que ir anotando aí, ó. Mas eu vou passar também o vídeo para vocês e o PDF desse estudo aí, tá? Estou devendo, na realidade, todos os outros estudos, né? Todos os 36 estudos anteriores, né? Só há um Deus verdadeiro. Isso aqui é muito importante, galera. Tem que anotar e decorar, porque a única saída para João 17, verso 3, está em 1 João 5, verso 20. Se você não decorar, você vai sambar. Olha só o que João 17, 3 diz. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Jesus falando, que conheçam a ti, apontando para Deus o Pai. Que conheçam a ti, o Deus o Pai, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse texto é bastante complexo, tá? Porque olha só, Jesus falando, que te conheçam a ti, Deus o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E é conjunção aditiva. Conjunção aditiva, ela soma duas coisas. Então, ó, eu, Pai. Então, o Pai é o único Deus verdadeiro, e tem eu, que não sou o Deus verdadeiro. O texto deixa claro isso. E agora? Como é que a gente compreende essas coisas? Como é que fica claro aí essas coisas pra gente? Só em 1 João 5, verso 20. Por quê? E por que é legal 1 João 5, verso 20? Porque quem escreveu esse texto de João 17, que era a fala de Jesus, que te conheçam a ti, Deus o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, separando os dois, dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus fez isso porque ele estava como humano, e ele veio para ser o nosso modelo. E para ser o nosso modelo, ele não ia sair dizendo, olha, eu sou Deus, venham aqui, me sirvam, me adorem, eu criei tudo. Isso não é modelo de humanidade. Então, como modelo da humanidade, ele se humilha e ele aponta para o Pai. Essa era a missão dele, ser humilde, apontando como nós deveríamos nos dirigir para com a divindade.
Mas o que é interessante é que o mesmo João que escreveu esse texto, ele escreveu 1 João 5, verso 20. E lá ele diz que Jesus é o Deus verdadeiro. Olha que coisa tremenda. Vamos lá. 1 João 5, verso 20. Ele diz assim, ó, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória! Então, enquanto João 17, verso 3, Cristo estava como homem aqui na terra, ele não ficava apontando para si, eu sou Deus, sou o melhor e acabou. Não, raramente ele se manifestou. Porque se ele fizesse isso continuamente, seria mal visto, né? Não seria um exemplo a nós, seres humanos. Mas aí, olha só que coisa interessante. 1 João 5, verso 20, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreve agora essa carta, e na carta ele diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, queridos, não tem como esses paralelos bíblicos entre o Pai e o Filho, entre o Antigo e o Novo Testamento, serem enxergados de outra maneira senão pela Trindade. Aí, a gente resumiu nessa tabela um bocado de informações que tem a ver com isso. Então, os títulos Deus e Pai são aplicados para Cristo e para o Pai. É Deus eterno, ou seja, sempre existiu tanto o Pai como o Filho. Então, essa aqui é uma tabela que compara o Pai e o Filho. Tá? De modo que, gente, essa tabela, ela impossibilita você deixar de ver as coisas de um modo trinitariano. Não tem como você não ver as coisas de um modo trinitariano. A menos que você falte com sinceridade ou despreze a Bíblia. Desprezar a Bíblia, aí dá. Aí dá para você burlar esses textos, né? Outra coisa que é muito importante é quando a gente foca direto na divindade de Cristo. Isso aí eu só trabalhei com comparação, tá? Trabalhei com comparação. E aqui a gente está nos textos diretos. Por exemplo, alguém falou alguma coisa aí no bate-papo? Deixa eu ver. Cris está na estrada viajando. Não, beleza. Vamos lá. A divindade de Jesus, ó. Isaías 9, verso 6, fala que ele é o Pai da eternidade, Deus forte. Gente, Deus forte, Pai da eternidade, é brincadeira, né? É Deus, no sentido mais alto, aplicando para Cristo. Aí tem um camarada que fala assim, ó. Ele foi chamado Pai da eternidade. É só um título. A pergunta é, o título é verdadeiro ou falso? Será que foi mentira? Porque o profeta recebeu isso diretamente de Deus. Foi Deus quem diz que ele é esse. E o profeta escreveu. Vamos prosseguir mais. Mateus 1, 23 diz que ele é Deus que veio habitar conosco. Emmanuel, que é Deus conosco. João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus veio habitar conosco. João 9, 38, ele é adorável. Essas passagens aqui é Jesus recebendo adoração, cuja Bíblia só diz que só pode ser adorado só se for Deus. Tito 2, verso 13, que acabamos de ler, diz que Jesus é aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Romanos 9, 5, Paulo fala, dele são os patriarcas, dele descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Filipenses 2, versos 5 a 9, é aquele texto lá, que ele era senhor e se esvaziou para se fazer servo, ou seja, ele não era servo, ele era senhor. E aí, ele se fez como homem e tudo mais, aí fala que Deus o exaltou soberanamente, ou seja, fez ele voltar a ser soberano, ou seja, ele volta a ser Deus, depois que ele vence a batalha aqui com o ser, em prol do ser humano, né? João 20, verso 28, e 2 Pedro 1, verso 1, dois discípulos de Cristo o chamam diretamente de Deus. Tomé, em João 20, 28, diz, Senhor meu e Deus meu.
E 2 Pedro 1, verso 1, Pedro, ele chama Jesus de Deus e Salvador. Pedro. Então, Pedro e Tomé, dois discípulos e apóstolos de Cristo, chamando Cristo de Deus diretamente. João 17, verso 3, ele vai falar do verdadeiro Deus que é o Pai. Mas aí 1 João 5, verso 20, nós acabamos de ver aí, né? Colossenses 2, 9 diz que quando Jesus se fez homem, ele continuava como Deus, porque nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Hebreus 13, verso 8, mostra que Jesus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje será para tudo sempre. Isaías 9, verso 6 diz que ele é o Pai da eternidade. João 21, verso 17 diz que Jesus é onisciente, ele sabe de tudo. Pedro disse para ele, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E do 2, verso 24 e 25, ele fala assim, ó, ninguém precisava dar testemunho de quem eram aquelas pessoas, porque Jesus sabe o que vai dentro do homem. Ou seja, ele sabe, ele é onisciente, ele sabe o que vai dentro do homem. Seus pensamentos, sentimentos. E isso mostra que ele é onisciente. Onipotente. Mateus 28, verso 18. Jesus fala assim, ó, todo o poder é me dado no céu e na terra. Aí o camarada vai falar assim, todo o poder é dado porque ele não era Deus. Porque o Pai deu todo o poder para ele. Por isso, então é como se o Pai tivesse criado um outro Deus aí, né? É assim que deve entender, gente? Deus não se cria. Porque Deus ele tem que ter eternidade. E Cristo tem eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Tudo que foi criado, tudo que veio à existência, veio por meio dele, ou seja, nada veio à existência sem Jesus. Então, ele próprio não pode ter sido criado, porque ele teria que fazer-se a si mesmo. Então, não faz sentido. Então, o camarada diz isso, que o Pai deu poder para ele, por isso que ele é poderoso. Não é assim. Olha como é que explica Filipenses 2, que nós lemos. Cristo era Senhor, aí ele se esvazia assumindo forma de servo. Então, ele é Senhor, aí ele se esvazia assumindo forma de servo. E depois que ele venceu, o Pai o exalta soberano. É isso que acontece em Mateus. Ele vem, vira homem. Aí quando ele virou homem, fez forma de servo. E agora todo o poder é dado para ele no céu e na terra. Quando todo o poder é dado devolvendo o poder para ele. Porque antes ele tinha todo o poder, mas ele se esvaziou de todo esse poder para virar ser humano. E agora todo o poder é concedido para ele. Então, Mateus 28, quando vai falar disso, todo o poder é me dado no céu e na terra, deve ser lido em associação de causa para o efeito, como é explicado em Filipenses capítulo 2, do 5 até o 11. O que mais que a gente vê aqui? Por fim, ele é onipresente. Mateus 18, 20, ele fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Espera aí, galera. Só onisciente pode fazer isso. Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é onipresença. Então, assim, a gente vê nessa tabela também que a divindade de Cristo é abundante. Abundante. E aí, quando você provou a divindade de Cristo, já arrumou um problema para o antitrinitariano. Porque o antitrinitariano, ele crê que Cristo é Deus, mas é um deusinho, entendeu? Ele é, na realidade, monarquiano. Ele crê que o Pai é Deus. Aí o Filho é um deusinho. Então, quando você prova que o Filho está em pé de igualdade com o Pai, ou o cara acerta a trindade, ou ele vai estar acreditando numa bindade. E vai continuar tendo um problema, porque o texto diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Espera aí. Por que Jesus também é adorável e a gente serve ele? Então ele vai ter um problema já terrível. Por isso, você, quando for explicar a trindade, quando for combater o movimento dissidente, ok? Primeiro, tem que estar seguro muito de si, conhecer bastante esses textos, essas saídas, esses problemas. Mas quando começar, nunca comece pelo Espírito Santo. Sempre comece por Cristo, porque ele é o centro ao redor do qual gira toda a verdade. Toda a verdade bíblica gira em torno de Jesus.
Ele quem coloca as verdades no eixo. Então, quando eles compreendem Jesus, os caras veem que a doutrina dele está errada. Quando ele compreende que Jesus Cristo é Deus, como nós vimos aqui até agora, ele compreende que a doutrina dele está errada. E aí abre espaço para você falar do Espírito Santo, que são menos textos, porque o Espírito Santo não fala de si mesmo. A gente vai ver mais coisas aí adiante, para a gente compreender melhor aí esse aspecto aí. O testemunho de João 3,16. Esse aqui é maravilhoso. João 3,16 é um dos textos muito fortes para apresentar a divindade de Jesus. Muito usado, mas a gente nunca usa para isso, né? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza. Como é? Esse texto está falando da divindade de Jesus. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu tenho duas filhas, a Adassa Maressa e Noemi Eunice. Duas filhas. A Noemi é mais nova, a Adassa é mais velha. Vamos pensar que eu sou nadador profissional. Eu não sou, tá? Eu pulo, vou nadando. Se eu cansar, eu morro afogado. Não consigo voltar. Também não sei boiar para não afundar. Então, eu pulo e vou nadando. Se o lugar for curto, atravesso tranquilo nadando. Mas se eu cansar, eu vou morrer afogado. Então, não sei, mas vamos pensar que eu seja um nadador profissional. E aí eu pego a minha filha mais velha aqui e eu ensino ela a nadar. E ela vira também profissional. Eu e ela somos profissionais da natação. E a minha mais novinha, ela não é profissional de natação. Ela nem sabe nadar. Acontece que eu estou, por exemplo, num parque onde tem um lago. O lago é fundo, tem umas plaquinhas avisando. Mas a minha filha jogando bola, a minha filha menor jogando bola, a bola cai no rio e ela corre para pegar a bola. E quando ela corre para pegar a bola, ela cai na água e começa a se afogar. E agora, lá do lado de fora, tem dois possíveis salvadores. Eu, o pai, e a minha filha mais velha. Eu faço uma pergunta para vocês. Se eu, pai, amo a minha filha, que está morrendo afogada, eu mesmo vou buscar, ou eu mando a Adassa, minha filha, que eu ensinei a nadar e ensinei a salvar vidas? Eu vou buscar ou eu mando outro? Você vai buscar. Opa! O pai vai buscar. O pai vai se arriscar. O pai vai se entregar. Porque se eu mandar a Adassa, eu estou mostrando que, não amo o suficiente a que está morrendo afogada. 2, não amo a Adassa, minha filha mais velha, porque eu estou arriscando ela também. Queridos, então o verdadeiro amor, ele é demonstrado pelo pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se você entende que Jesus não é Deus, então o Pai parece injusto e o amor dele não é tão verdadeiro assim. Deus amou tanto o mundo, aquele que estava se perdendo lá. Amou tanto, 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 que ele enviou um subalterno. Vai lá salvar ele. Se você não entender que Cristo é Deus no sentido mais alto, o amor de Deus o Pai perde o sentido. Então o texto deve ser entendido que Deus amou o mundo de tal maneira que deu-se a si mesmo para salvar a humanidade. Assim deve ser entendido o texto. Se não entendesse assim, você vai entender mal a Trindade. Vai entender o Pai mal. O amor dele vai ficar sob dúvida, sob suspeita. Porque Jesus aparentemente demonstrou um amor maior do que ele. Porque Jesus foi quem se fez carne para poder salvar a humanidade. Então, queridos, não é assim.
é uma evidência, esse texto, poderosa, de que Cristo é Deus no sentido mais alto. Senão, o caráter e o amor de Deus fica meio complicado aí, né? Agora a gente chega no Espírito Santo, porque a gente trabalhou o que a gente podia sobre a divindade de Cristo. A gente chega no Espírito Santo. É importante você entender polissemia. O que é polissemia? Tá? Poli é vários no grego, e semia é imagem, tá ok? Polissemia são várias imagens. Então, uma palavra, às vezes, ela atribui, ela tem vários sentidos. Uma palavra só. E nós vimos aí, colocamos como exemplo a palavra graça. Tem vários sentidos da mesma palavra graça. Graça pode ser aquela irmã da igreja, que se chama graça. Graça pode ser gratuidade. Foi de graça aquela refeição. Graça pode ser humor. Nossa, não tem graça essa piada que você contou. É humor. Misericórdia, graça pode ser misericórdia para quem não merece. Pela graça sois salvos. É misericórdia para quem não merece. Graça pode ser o poder de Deus para vencer. A minha graça te basta, ou seja, o meu poder para te ajudar vai te basta. Graça pode ser o amor de Deus. Graça pode ser oportunidade. Eu vou te dar essa chance, vou te dar essa graça. Né? E graça pode ser a oportunidade de salvação também, né? Porta da graça, é a porta da oportunidade. E graça pode ser beleza. Nossa, essa mulher é uma graça. Então veja que muitas vezes os termos, ele é um, mas ele tem vários significados. Isso acontece no hebraico, no grego, no português. Acontece. No português, mata pode ser tirar a vida de alguém ou de algum animal. Mata pode ser a floresta. Manga pode ser a parte superior da gola da camisa, né? Ah, não, manga é aqui, né? Oxe, ó, o Éder. Gola, a manga. Ou a manga pode ser a fruta. Então, toda a língua tem esse aspecto. Pior ainda o hebraico. Tá? Pior ainda o hebraico, que era uma língua de 7, 8 mil palavras, de modo que uma palavra tinha uma porção de significados. Porque eles conseguiam dizer a mesma coisa que a gente diz hoje, só com aquela quantidade reduzida de palavras. Então é uma língua bastante complexa, né? Por que você tem que aprender isso? Exatamente porque a palavra espírito, seja no grego ou seja no hebraico, aqui eu coloquei hebraico voar, mas tem no grego pneuma, né, ou pneumatos, que deu origem até à palavra pneu, tá? Por quê? Pneu? Porque o pneu é cheio de ar, tá? Ela é polissêmica. Olha lá, ela pode se referir a um demônio. Jesus expulsou dele o espírito. Pode falar sobre espírito. Pode ser traduzida como ar, como vento. Pode se referir a Deus, Deus é espírito. Pode se referir a anjo. Os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 2,14. Pode se referir a fôlego de vida. E pode se referir à mente, à inteligência, às emoções. Então ela tem diversos significados. Esses diversos significados levam as pessoas a terem muitas vezes uma visão diversificada do Espírito Santo também. Alguns pensam que o Espírito Santo é Jesus, outros pensam que é Deus, outros pensam que o Espírito Santo é o poder de Deus, uns pensam que o Espírito Santo não é pessoa e outros pensam que o Espírito Santo é anjo. Então o negócio aí fica complexo, né? E de fato tem textos dizendo que Jesus é o Espírito, em Apocalipse diz o Espírito. Aquele Espírito que está falando ali não é o Espírito Santo, é Jesus. Deus é o Espírito, e pode os adoradores adorem Espírito de verdade, possivelmente está se referindo ao Pai. Ou ao Espírito Santo mesmo, não dá para saber. Então é bem interessante esse aspecto aí polissêmico,
que vai dar origem a diversos pensamentos. Por isso a gente vai verificar o que o Espírito Santo não é e por que ele não é. Vamos lá então. O Espírito Santo, primeiro a gente precisa entender que Espírito não é um nome, mas apenas um título funcional que Deus atribuiu a si, por conta de seu trabalho semelhante ao do ar e do vento, que operam sem se mostrar. Queridos, a gente já viu Hebreus 1, verso 5, em que o pai e o filho assumiram dupla posição, quando ele diz assim: eu te serei por pai e tu me serás por filho. Então não era pai e filho. Seria por pai, seria por filho. Ou seja, eles na realidade fariam funções de. Então estava fazendo a função de pai e função de filho. Então Deus queria que a gente tivesse uma relação de intimidade com ele, assim como Jesus tem uma relação de intimidade com o pai. Então, esses títulos funcionais era para nos ensinar lições importantes. E espírito, mesma coisa. Espírito como ar ou como vento. Vamos lá. Vamos verificar aqui. O ar. O ar. Ele é necessário à vida. Amigo, sem ar ninguém vive. É essa a ideia que o Espírito Santo quer passar. Sem mim, você está lascado. Eu sou essencial à sua vida espiritual. Você precisa de mim para tudo. É isso que o Espírito Santo quer passar quando ele assume esse título Espírito. E ele faz um trabalho, gente, e não fica se mostrando. Como o vento. Balança uma flor, leva um pólen, leva ali a semente anemocária, por exemplo, né? Sementes anemocárias são aquelas que nem dente de leão, que precisam do vento para ser espalhadas, né? Então, leva sementes anemocárias, frutifica um campo, faz várias coisas maravilhosas, mas ó, quietinho, sem ficar se aparecendo. É Deus que toca o teu coração e você não sabe nem dizer qual foi o momento da sua conversão. É Deus que o Espírito Santo que apazigua as guerras dentro do seu casamento, que te restabelece a saúde, mas ele se esconde atrás de um médico, de um remédio. Então o Espírito Santo é um título funcional, tá? Mas aí as pessoas procuram entender o literalmente. E quando elas procuram entender literalmente, ela quer ler as passagens e mostrar que ele é um vento, que ele é um ar, que ele é alguma coisa, um poder de Deus e não Deus. Inclusive, a tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras preferiu traduzir a palavra Espírito como força ativa de Deus. Ou seja, já dando a interpretação particular deles para dizer que o Espírito Santo não é pessoa e não é Deus. E a gente vai ver que isso aí não vinga nas Sagradas Escrituras. Nem com a Bíblia deles nas mãos. Primeiro, o Espírito Santo é pessoa. Como é que a gente vai ver que o Espírito Santo é pessoa? Dá uma olhada aqui, ó. Ele, terceira pessoa, e usa o masculino e não o neutro. Ele não fala de si, mas fala de Jesus. Nós temos um cabra bom aqui em nosso meio aqui agora, aqui, ó. Tô vendo aqui o nome Antônio Casimiro. Sabe quem é Antônio Casimiro? Pastorzão, rapaz, cabra macho. E ele me dava monitoria de grego aí. E ele vai poder explicar melhor que eu essas questões aí, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar na hora aí, joga as bombas nas costas do Casimiro que ele resolve, tá? As bombas do grego. João 16, verso 8 a 14, é Jesus mencionando o Espírito Santo. O que é interessante é que é o seguinte, no grego, você tem masculino, feminino e neutro. Semelhante no inglês lá, né? Você tem masculino, he, tem feminino, she, e tem o neutro, it. E espírito é o tipo de substantivo que pode muito bem ser acompanhado com o neutro. Porque espírito não é uma pessoa em si.
né? Então, quando o espírito não é uma pessoa em si, pode ser acompanhado por toda a linhagem de aparato vocabular que acompanhe o substantivo, indicando que ele é, no caso, neutro. Mas o que é interessante é que quando Jesus vai falar do Espírito Santo, ele usa aquele no masculino e não o neutro. Então, o próprio Jesus não coloca o Espírito como uma coisa. E não teria nenhum problema ele colocar o Espírito Santo utilizando os pronomes neutros, tá? Por quê? Porque todo o contexto vai mostrar que ele é pessoa. Ele pensa, ele fala, ele glorifica, ele aponta, ele tem memória. Então, essas características já mostra que ele é pessoa, independente das palavras neutras acompanharem ele ou não. Independente. Mas o que é interessante é que João utiliza palavras masculinas aí se referindo a Cristo, se referindo ao Espírito Santo. E ele mostra que ele, né, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque não vou para o Pai, e tudo mais. Então, vamos lá. Convencer, gente, para eu convencer alguém, eu preciso ter inteligência. Não dá para não ser pessoa. O rio não vai te convencer. O ar não vai te convencer. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque não vou para o Pai, não me vereis mais, porque o príncipe deste mundo será julgado. O Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Querido, se ele vai guiar toda a verdade, então ele ensina a verdade. O Espírito Santo ensina, gente, a verdade. Se ele ensina, ele tem que ter inteligência para que ele possa ensinar a verdade. Outra coisa, ele não fala de si. Ou seja, ele é pessoa, tem capacidade de falar. Ele só não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Gente, ele ouve. Ele ouve. E não somente ele ouve, ele tem memória, porque ele ouve e diz para nós tudo o que ele ouviu. Ou seja, ele ouve, grava o que ouviu e diz para nós tudo. Então, ele fala, ouve e tem memória. Ele nos anuncia as coisas que hão de vir, sabe o futuro. Ele me glorificará. Glorifica a Cristo, dá glórias para Cristo. Porque não há de receber do que porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, esse texto aqui demonstra que ele tem personalidade, que é pessoa. Ele se entristece, fala, chama, presta assistência, intercede e geme. Dá uma olhada aí. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. O vento vai ficar triste? O poder vai ficar triste? Não. Só quem tem sentimentos é quem pode ficar triste. Só pessoas têm sentimentos. Só seres têm sentimentos. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé. Disse, separai-me, separa para mim a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Queridos, tem capacidade de fala e racional, intelectual aqui, demonstrando sua personalidade. Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos ajuda, onde estamos fracos. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele geme. E intercede por nós, para que nossas orações sejam aceitas. Então, essas características são de pessoa, não dá para você falar que foi uma coisa que fez isso. O Espírito Santo convence, guia na verdade, fala, ouve, glorifica Cristo e anuncia Cristo. Acabamos de ver esse texto aqui. O Espírito Santo, uma pessoa. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Vamos lá. Vamos supor que a gente está aqui na sala aqui agora e chega alguém. Aí essa pessoa chega toda assustada, está até pálido, da cor da parede. E o cara fala assim: nossa, eu estava no caminho, e estava passando por um caminho escuro,
De repente, uma luz muito gloriosa apareceu e a luz disse para mim: vai para sua casa e traz para mim um pãozinho com manteiga. Eu faço uma pergunta para vocês. Embora ele viu uma luz, aquilo lá era uma luz que fala ou era algum ser? O que vocês acham aí? Um ser, luz não fala. É aí que tá, cara. Então não faz sentido, quando você vê o Espírito Santo falando, achar que ele não é pessoa. Dá uma olhada nesse texto aqui, que a gente já leu, mas vamos ler com mais calma. Ó. Se eu dissesse, ontem me apareceu uma luz e ela me ordenou separar um martelo e um serrote para ela usar, pressupondo que isso foi um fato e não um surto psicótico, você imaginaria que era uma mera luz e não um ser pessoal? Obviamente que não. Tem que ser um ser pessoal. E é o que acontece em Atos 13, verso 2. Olha lá. Disse o Espírito Santo, separem para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O fato dele pedir que fosse separado ali 2 homens para o trabalho que ele estava chamando para fazer, é uma evidente, flagrante demonstração da personalidade do Espírito Santo, que ele é pessoa. O Espírito Santo não é uma energia. Isso aqui é importante, ó. Paulo deixa isso claro quando fala em Romanos 15, verso 19, sobre o poder do Espírito Santo. Ó, poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito que tem o poder. Se ele fosse um poder ou virtude, se o Espírito Santo fosse poder ou virtude, o texto estaria falando redundantemente poder do poder. Porque se você fala que o Espírito Santo é só o poder de Deus, ao Paulo dizer poder do Espírito Santo, ele está dizendo poder do poder. O que é redundância. Totalmente sem sentido. Logo, do mesmo jeito que em 1 Coríntios 5, verso 4, poder de Cristo não leva ninguém a entender que é poder do poder, que Cristo é um poder, não. É uma pessoa que possui o poder. Da mesma forma, o Espírito Santo é alguém que possui poder. Não leva ninguém a pensar que não seja pessoa, aplique-se o mesmo raciocínio ao Espírito. Em 1 Coríntios 2, verso 4, ele fala sobre a demonstração do Espírito e poder, distinguindo um e do outro. Vamos ver esses textos aí. Romanos 5, verso 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Opa! Então, é o poder que o Espírito de Deus tem. Então, se ele tem poder, não é poder do poder. 1 Coríntios 5, verso 4. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e pelo meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que eu mostrei aqui, né? Pelo poder de nosso Senhor, é muito semelhante no poder do Espírito. Se você entende que aqui Jesus é Deus, que tem poder, da mesma forma você entende aqui o Espírito, que é alguém que tem poder. 1 Coríntios 2, verso 4. A minha palavra, a minha pregação não constituem palavras persuasivas, mas demonstração do Espírito Santo e de poder. Ele separa. O Espírito Santo é uma coisa e poder era outra. Então a gente verifica aí que o Espírito Santo não é poder, né? A menos que você entenda que ele é poder, aí o Pai é o poder, o Filho é o poder, né? Enfim, não dá para se separar. Há uma lista aí, né? Essa lista que a gente pode ver de personalidades do Espírito Santo. Ele pensa, pode ser entristecido, pode ser contristado, ele ama, tem vontade, inspirou as Sagradas Escrituras, ele ensina, ele guia, ele testifica, ele fala, ele convence, regenera, conforta, intercede, chama para o ministério, podemos mentir para ele, amigos, só pode mentir para seres inteligentes, podemos mentir para ele é criador e ele ouve, memoriza e fala. Então a gente verifica que o Espírito Santo é pessoa, não dá para forçar que ele não seja. O Espírito Santo não é o anjo Gabriel. Isso aqui é muito importante vocês verem, porque é o seguinte: há um ataque aí deles, dizendo que o Espírito Santo é um cargo, é o cargo do primeiro anjo. Vamos lá explicar porque eles pensam isso.
A Bíblia fala em Hebreus 2,14, Hebreus 2,14, que Hebreus 2,14 fala que os anjos são espíritos ministradores. Então, os anjos são espíritos. Aí ele fala, Satanás, antes de cair, era santo ou profano? Aí você vai dizer, é santo. Ele era santo antes de cair. Então, ele é espírito santo. Aí eles pegam os textos do Espírito de Profecia, que mostra o Espírito Santo consolando, confortando, e eles mostram o Espírito Santo fazendo esses trabalhos, né? E ao ele mostrar o Espírito Santo fazendo esses trabalhos, eles dizem o seguinte, os anjos fazendo esses trabalhos, né? Eles dizem, tá vendo? O anjo é Espírito Santo. Para agregar, ele usa dois textos ainda do Espírito de Profecia. Eles usam assim, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, ele usa um texto, e o outro fala que Lúcifer era o primeiro abaixo do Filho de Deus. Só que os textos estão falando, um texto está falando de anjo, outro texto está falando de divindade. Nós já estudamos isso aí nos primeiros estudos aí sobre trindade. Vocês têm que verificar estudo 34, 35 e 36 para verificar esses aspectos aí. Então, a gente verifica aqui que eles dizem que o anjo é o Espírito Santo. Outra coisa também, eles vão falar, vão usar aquele texto assim, Deus faz dos seus anjos labaredas de fogo, já viu? Tem um texto aí, menciona, seus anjos são labareda de fogo, faz seus ministros labareda de fogo. Beleza, Brunão? Seus ministros labareda de fogo. E depois, eles fazem a associação com o batismo do Espírito Santo, em que o Espírito Santo desceu como fogo na cabeça dos discípulos. Então ele fala que é os anjos. Então ele quer dizer que o Espírito Santo é um cargo. E que quem ocupou esse cargo de Lúcifer, por exemplo, era o anjo Gabriel. Então eles vão engendrar todo esse pensamento. Por isso que a gente vai mostrar que o Espírito Santo não é anjo, ok? Não é Gabriel. Gabriel se refere ao Espírito Santo na terceira pessoa, ou seja, diz ele. Ele não fala de si mesmo, ele está falando ele. Olha lá, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai descer sobre ti. Ou seja, ele não falou, descerei sobre ti. Ele usou o verbo na terceira pessoa do singular. Ele descerá sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então o Gabriel aponta para o Espírito Santo, não como se fosse ele, mas como se fosse um outro. Então, não é ele, é o outro. Outro texto, Hebreus 9, verso 14, diz que o Espírito Santo é eterno. E anjos não são eternos, anjos foram criados. O Espírito Santo não é Jesus. Vamos lá verificar isso. Mateus 4, verso 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, o Espírito conduziu ele. Se o Espírito é o condutor, Jesus é o conduzido, o condutor não é o conduzido. Simples assim. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então o Espírito desce sobre ele. Se ele é o ungido, Jesus, e o Espírito Santo é um ungidor, o ungidor não é um ungido. João 14, verso 16. Eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro consolador ou outro advogado, paracletos, né? Ele está falando de um outro, um terceiro que há de vir. O Espírito Santo não é Jesus em João 16. Olha que coisa interessante. O Espírito fala de Jesus, mas o Espírito não fala de si mesmo. Isso aqui é bem interessante.
Porque João 16 fala assim, que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Mas o Espírito Santo glorifica e fala de Jesus. Então entenda, o Espírito Santo não é Jesus. Porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas fala de Jesus. Então não pode ser o mesmo. Porque o Espírito Santo fala de Jesus, mas não fala de si mesmo. Então o próprio texto de João 16 deixa muito claro que o Espírito Santo não é Jesus. E não somente, né? Jesus utiliza ele sempre em terceira pessoa, né? Nós vimos aqui, ó, que ele nos guia na verdade, já vimos esses aspectos aqui, né? O Espírito Santo não é Deus o Pai. Vamos dar uma olhada aqui. Se o Espírito Santo é intercessor, ele não é quem recebe a intercessão. O Pai o envia, então o Pai não se auto-envia. O Pai está enviando alguém que é diferente dele. Eu estou falando alguém porque a gente já viu que ele é pessoa. Olha o que diz aí Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele intercede é estar entre um e outro. Ou seja, ele está entre o Pai e nós, intercedendo para que nossas orações sejam recebidas. Então isso aqui é muito interessante, porque se ele é quem faz a intercessão, ele não é quem recebe a intercessão. Quem recebe a intercessão é o Pai, que aceita ou não o que foi intercedido. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ora, se o Pai vai enviar, o Pai não está se auto-enviando, está enviando um outro, né? O Espírito aparece diferenciado também no mesmo contexto. Você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que são três. Olha lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito desce sobre Cristo. O Pai fala de lá dos céus. 2 Coríntios 13, verso 13. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então a gente verifica o Espírito Santo distinto do Pai e do Filho. O Espírito não é a pessoa do Pai. A gente já mencionou esse texto aqui, né? Só ler um pedacinho, né? Eu, Jesus, rogaria ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas, né? O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso aí já foi explicado. Queridos, essa tabela que também é importantíssima. O que tem nessa tabela? Está reunido aí um monte de textos em que aparece Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo contexto. Todos esses textos aí aparecem Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo contexto. Mostrando que tem que ser três, não pode ser a mesma pessoa, né? Agora a gente vai ver que o Espírito Santo é Deus. Passagem que diz que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, verso 3 e 4. Ananias, por que encheu Satanás teu coração e mentiste ao Espírito Santo? Ele mentiu para o Espírito Santo. Primeiro, aqui já mostra a personalidade. Porque a gente não mente para a parede, né? Não mente para quem não é pessoa. Então, mentiu para o Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Dizendo que o Espírito Santo é Deus. Hebreus 9:14 diz que o Espírito é eterno. Além de mostrar a Trindade, né? Porque ele fala Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui fala que o Espírito Santo é eterno. Essa é uma das características, dos atributos de Deus, que a gente viu antes. O Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Se o Espírito penetra as profundezas de Deus, ele é onisciente, porque Deus é infinito no seu conhecimento. E é assim que a Bíblia declara o Espírito Santo, que é uma outra característica do Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez. Esse é um texto que mostra que ele é criador. O Espírito habita em nós. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Gálatas 2, verso 20, fala que Cristo habita em nós. Em 1 Coríntios 3, verso 9, fala que somos morada de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós somos morada de Deus. Mateus 13:32. Se alguém disser uma palavra contra o Filho, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, isso não lhe será perdoado. Queridos, como é que o maior pecado, o pecado imperdoável, é cometido contra alguém que não é Deus? Tem que ser Deus no sentido mais alto, né? Ezequiel 8, verso de 1 a 3, mostra a aparência física do Espírito Santo. Olha só. Deus põe a mão na cabeça de Ezequiel
pega ele pelos cabelos. Ezequiel olha para trás para ver quem é, e ele fala que é o Espírito que pegou ele pelos cabelos. E mais para frente ele vai falar que era o Deus de Israel. Então o Deus de Israel ele chamou de um Espírito que pegou ele pelo cabelo. Tava uma forma física, parecia fogo e tudo mais e tal, mas uma forma pessoal, que tinha braço e pegou ele, né? Por certo, o Espírito Santo é pessoa e é o Senhor. 2 Coríntios 13, verso 17, diz que o Espírito Santo é o Senhor. Só que a gente viu semana passada, né? Porque eles vão usar textos de Apocalipse, quer dizer, vão usar para dizer que o Espírito Santo não está lá no céu. Porque ele fala que toda criatura, que são os adoradores, adoravam o Pai e o Filho. E não aparece o Espírito Santo ali. Nós vimos que o Espírito Santo estava nos adoradores, porque todos estão adorando ao mesmo tempo. Nos céus, na terra, embaixo da terra. Como é que todos podem adorar ao mesmo tempo? Porque o Espírito Santo está nele. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que nos leva a louvar ao Pai e ao Filho. Então o Espírito Santo está oculto em Apocalipse, mas em outra passagem semelhante, que é de Atos 7, no apedrejamento de Estevão, você vai ver o adorador, que é Estevão, vai ver o Pai e o Filho no céu, vai ver o Espírito Santo em Estevão, capacitando Estevão para ver o Pai e o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, está tudo no mesmo contexto aqui, seria redundância. A gente vai mostrar isso aqui para vocês. E o Espírito Santo como Deus, você pode verificar aí nessa tabela que a gente passou para vocês aí. Galera, fechou o estudo. Agora eu só preciso passar para vocês dicas do que vocês não vão usar contra os antitrinitarianos dentro do adventismo e tudo mais, né? Vamos lá trabalhar com eles aí. Primeira dica, primeira coisa que você precisa saber, mais que tudo, estar atento, para você não se prejudicar, precisa estar de olho nisso, ok? Contra o movimento dissidente. Comunique imediatamente seu pastor. Por quê? Porque o pastor é o responsável pelo rebanho. E ainda que ele não seja especialista sobre o assunto, porque o cara precisa estudar a fundo esse assunto, não é todo pastor que vai saber disso aqui. Então não olhe o seu pastor com indiferença se ele não souber explicar tudo, porque ele não sabe explicar tudo. Alguns são administradores, outros se preocupam com justificação pela fé, outros se preocupam com trindade, enfim. Os pastores eles vão se especializando em determinados assuntos. Embora ele não seja especialista, ele vai saber onde encontrar um especialista para te ajudar. E a proteger a igreja da verdade. Senão, você não conta, toda a igreja contaminada, racha a igreja e fecha a igreja. Já vi muita igreja fechar. 2. Mantenha-se na Bíblia somente. Bíblia e Bíblia só. Nós já vimos isso. Qualquer doutrina que não se sustenha só na Bíblia, ela é falsa. Nesta hora, nem os testemunhos valem. Os dissidentes, eles pensam na Trindade com base mais nos testemunhos. Na Bíblia, não aguenta. Não aguenta. Então, o que você tem que dizer? Testemunhos não, filho. Prova o que você está dizendo, só Bíblia. Só Bíblia e Bíblia só. Se ele não provar na Bíblia, a doutrina é falsa. Simples assim. Então, use só Bíblia. Bíblia e Bíblia só. Se você usar os testemunhos, vocês vão passar 200 anos discutindo sem fim. Terceiro, antitrinitarianos não conhecem a Cristo, nem a sua obra. Por isso, antes de conversarem sobre o Espírito Santo, ele precisa ver que não conhece a Cristo. Os próprios testemunhos dizem que Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. Todas as doutrinas devem girar em torno de Cristo. Todas. Então sempre começa com Cristo, porque ele não conhece a Cristo. Quando ele verifica que Cristo é Deus no sentido mais alto, ele já vai estar com um problema sério. Porque ele não acreditava que Cristo era Deus no sentido mais alto. Porque ele acaba tendo uma bindade, porque eles acusam a gente de ser politeísta, porque tem Pai, Filho e Espírito Santo como se fosse 3 deuses. E não é 3 deuses. Mas eles falam assim para desprezar. E aí, quando você prova que Cristo é Deus, ele acaba se amarrando, porque ele acaba tendo uma bindade, né? Ele tem 2 deuses aí, amigo. Continua sendo um problema, porque é só do Senhor teu Deus adorarás. Por que o Filho é adorado? O Pai falou que não dividiria a glória com ninguém,
Nós vimos o texto aí hoje. Então, queridos, sempre comece com Cristo. Cristologia. Divindade de Cristo. 4. Para Deus não te deixar só, não seja orgulhoso ou presunçoso. Seja sempre humilde. E mantenha-se calmo. Se o cara mostrar um texto lá para você, lá, que você não sabe, ô amigão, verdade, você mostrou uma coisa aí que não precisa estudar mais. Acabou. Agora, se você é orgulhoso, o cara te mostra um texto assim que você não sabe explicar, você passa vergonha. Então seja humilde. Tá? Textos que vocês não vão usar. Anote esses textos. Mateus 28:19, não use. João 10:30, não use. Gênesis 11, não use. 1 João 5, verso 7, não use. 4 passagens dias básicas que vocês não vão usar. Nem Mateus 28, nem João 10:30, nem Gênesis 11 e nem 1 João 5, 7. Deixa eu explicar para vocês cada uma dessas, por que vocês não vão usar. Por que você não vai usar Mateus 28? Porque os dissidentes, eles usam de tudo que eles querem para provar o que eles pensam. Então, eles vão pegar o quê? Quando você usar Mateus 28, verso 19, eles vão falar assim, ó, esse texto foi acrescentado. Esse texto não existia no original. Você fala, que besteira. Aí o cara vai lá e mostra textos católicos, até do Papa, dizendo que a Igreja Católica mudou esse texto. Foi a Igreja Católica que inseriu esse texto. E tem mesmo. Bento XVI falou isso e outros também. Eles falam isso. Os jesuítas são inteligentes, eles sabem que vai causar problema interno dentro dos movimentos protestantes, que o objetivo deles é dividir o movimento protestante. Então, ele vai mostrar um monte de textos, um monte de argumento, dizendo que esse texto foi mudado. E aí você fica perdido. Então não use esse texto. Mas ele próprio pode usar, não é? Sim. Quando ele usar, você fala assim, tudo bem, esse texto é mudado? Eu não creio. Por que eu não creio? Você vai dizer para ele. Todos os manuscritos de Mateus 28, todos têm esse texto. Inclusive os textos em cópita, que não estavam na mão de Roma, que nunca passaram pela mão de Roma. Os manuscritos que não passaram na mão de Roma têm esse texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu creio no texto. E se for adventista, você vai dizer, ainda Ellen White também crê, viu? Para tudo quanto é lado, ela mostra o texto. Mas já que você acredita que ele foi mudado, tudo bem. Pede para ele tirar o livro de Mateus da jogada. Não tira nem o texto, tira o livro de Mateus. Eu vou te provar a Trindade nos 65 livros que sobrou. Acabou. Você não precisa de Mateus para provar a Trindade. Não precisa. Como nós vimos, começando lá de Gênesis, fomos até Josué, vários textos ali do anjo do Senhor e várias coisas. Passamos com vários textos do Antigo Testamento hoje, batendo com o Novo, e vários textos do Novo. Você não precisa de Mateus. Não precisa de Mateus. Simples assim. Então não use Mateus 28, verso 19. Deixa que eles usem, e quando eles usarem, você, tudo bem, já que você é mudado para você, então tira esse texto, eu vou usar só os outros. E usa só os outros. Você acabou com o argumento dele. Agora, se você usar, você vai dar tempo para ele ficar falando mais de 30 minutos sobre que o texto foi mudado e tudo mais. E aí você fica até apavorado. Tá? Então tira e assim vai. Outro texto, João 10:30. Eu e o Pai somos um. É um texto muito usado. Não usem. De fato, João 10:30 está falando que Cristo é Deus. Porém, eles vão usar a argumentação seguinte. Eles vão lá para 1 João. 1 João não. Eles vão para João 17. E na oração de João 17, Jesus fala assim: ó Pai, que eles daqui do grupo Escritura seja um comigo do mesmo modo que eu sou um contigo. Peraí. Se ao Cristo dizer que eu e o Pai somos um, ele está dizendo que Cristo é Deus? Ao Cristo pedir a mesma unidade que ele tem para com o Pai comigo,
Ele está pedindo a divindade para mim? Então eu vou ser Deus quando eu for um com Cristo, como ele é um com o Pai? Então vai ser torcido o texto. Não use o texto. Não usou o texto, ele só vai ficar esperando o texto para dizer, para usar de contra-argumentação. Não use o texto. Aí se ele usar, amigo, eu não usei esse texto. Tudo bem, esse texto aí é um outro tipo de unidade. Vamos supor que é uma unidade de pensamento e sentimento. Tudo bem, deixa de fora. Você não precisa desse texto para provar a trindade. Tem centenas de textos aí que a gente viu para vocês, aí que a gente mostrou para vocês. Então vocês não precisam desse texto. João 10:30 não usa. Não use Gênesis 11. Por que não use Gênesis 11? Que o cara vai recorrer lá ao espírito de profecia e vai teimar. A espírito de profecia menciona lá aquele nós, aquela pluralidade de Gênesis 11. O pai estava falando Deus estava falando com os anjos. Então tem um texto dizendo sobre isso. Então o cara vai usar a favor dele. Então você não usa esse texto, porque você não precisa dele também. E o outro é 1 João 5, verso 7. 1 João 5, verso 7 você não vai usar porque ele foi inserido na Bíblia, mas ele declaradamente não é da Bíblia. Era um comentário lateral de um dos manuscritos. Tá? Então, o dono do manuscrito, tá? Do manuscrito antigo mesmo, acreditava na Trindade. E esse dono do manuscrito, ele fez um comentário no lateral do texto, que acabou sendo inserido no texto. Né? O Pai, a Palavra, o Espírito, esses três são um. Esse texto você não usa. Não usa por quê? Porque ele não está no original. Você vai no grego lá, no próprios textos de grego aí que você consegue ver, não está lá. Então você não vai usar esses textos. No demais, desce o rei, meu irmão. Todos os textos que nós apresentamos aí, desce o rei. É a outra postura que vocês devem ter com o movimento dissidente, dentro da igreja adventista aí. 6. Esteja sempre em oração. Porque Satanás está junto com esses caras para arrebentar a igreja, para desunir. E 7. Não se desespere se você não souber nada. Beleza? Anote a questão, diga que vai estudar. Ninguém sabe de tudo. Busque informações. Quem pode te ajudar? Seu pastor talvez seja a melhor pessoa nesse momento. Ou se você tiver o nosso contato, entre em contato com a gente aí. A gente gosta desses aspectos aí. Né? Assim, galera, a gente fecha o estudo de hoje. E terminou Trindade. E agora vocês têm aí a oportunidade de fazer as perguntas se vocês o quiserem. Faz a pergunta aí de novo, meu irmão, por favor. Como é? Sobre a pergunta? Faz a pergunta aí de novo aí, por favor. Sim. Não lembro qual é o livro que fala, mas eu acho que deve ser em Coríntios. Timóteo. Aí você me corrige aí, porque eu não estou lembrado agora. Toda a escritura. Pronto, Timóteo, inspirada. né? 3,16, não é isso? Uhum. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para redarguir, corrigir. Se a gente completar lá, que travou aqui um pouco. Sim. Então, Estou com a minha aqui perto. Estou com a minha aqui perto, né? Aí a gente, já que está gravando aí, a gente faz até melhor a pergunta. 2 Timóteo 3,16. Isso. Deixa eu só pegar aqui. Timóteo. Só um minutinho, amigo, que eu estou com o ventilador aqui que está me atrapalhando. Só um pouquinho, tá? Ok. Ele diz assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se o próprio texto está dizendo aqui que ela é útil para a repreensão, também é útil para a correção, e ela é toda inspirada, como é que eu posso
para não argumentar, que eu peguei o barco aqui andando, para não argumentar a respeito do Espírito Santo nos textos que você pede para que não use, mas para que eles usem. Já que o texto aqui está dizendo para mim que até para repreensão, toda ela é inspirada. Isso. Vamos lá. Boa pergunta, agradeço aí, Alexandre. O texto não quer dizer precisamente aquilo que você traduziu. Segundo, eu creio em todas as Sagradas Escrituras. E ao eu orientar os meus alunos aqui, né, que nós estamos, na realidade, formando professores de Bíblia, ao orientar os meus alunos a não usar, é estratégia. O próprio Jesus usou de estratégia. Ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar. Ele disse mais ainda. Os homens perguntaram assim para ele, assim, mestre, de quem é o ensino que você prega? De Deus ou dos homens? Aí, Jesus sabia que o ensino dele era de Deus. Mas Jesus usou de estratégia. Jesus perguntou assim para eles, assim, eu respondo para vocês se vocês me disserem que se o batismo de João era do céu ou era dos homens. Aí os camaradas ficaram amarrados. Porque se eles dissessem que o batismo era do céu, Jesus ia falar, por que vocês não acreditaram? Se eles falassem que era dos homens, os homens apedrejavam eles, porque os homens acreditavam que João era do céu. Então Jesus usou de estratégia. Estou ensinando estratégias aos meus alunos aqui, que são professores de Bíblia, para que ao ele lidar com o movimento dissidente, ele feche os caminhos argumentativos deles. Então, eu creio que Mateus 28, verso 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é do texto original. Tanto que todos os manuscritos gregos que existem têm esse texto. Os que estavam em domínio católico e os que não estavam em domínio católico. Ou seja, a Igreja Católica mente quando ela diz que ela inseriu o texto lá. Então, eles é quem não creem. Então, para que eu não dê espaço para ele argumentar, eu não uso o texto. Mas isso é estratégico, não é que eu não creia. O texto é legítimo. O texto é sobre Trindade. Eu creio em toda a inspiração da Escritura. Eu não uso porque ele não crê. É mais ou menos assim, ó. Quando eu vou conversar com um ateu, eu não uso só a Bíblia. Eu uso ciência comprovando a Bíblia. Eu uso história comprovando a Bíblia. Por quê? Porque o ateu não crê na Bíblia. Não adianta você usar o que o cara não crê para querer provar o que você crê, porque não vai dar pé. Então, é estratégia argumentativa isso. Então, nessa estratégia de não usar Mateus 28, eles vão ter um argumento que é errado, que eu sei que é errado. Como é que eu quebro esse argumento? Amigo, tira o livro de Mateus e quantos livros você quiser. E eu vou provar a Trindade nos outros livros que sobrar. Pronto, o cara dança. A argumentação ficou mais forte pro meu lado. O cara é que fica abalado, não eu. E se ele me der o Pentateuco, eu vou mostrar. Se ele me der só o Antigo Testamento, eu vou mostrar. Se ele me der, dá o Novo Testamento, mas tira o livro de Mateus, eu vou mostrar. Eu vou mostrar a Trindade, porque tem abundante texto para tudo quanto é lado. O texto de João 10:30, eu também creio, mas o texto vai abrir pensamento duplo. Por que abre pensamento duplo? Eu creio que o Pai somos um, no João 10:30, esteja falando sobre divindade. Só que a unidade que Cristo está falando de João 17 já é outra. Eu creio nisso. Só que qual é a problemática? A problemática é que o cara não crê. E o cara vai usar o texto que eu estou usando de João 10 para dizer que é João 1. E eu vou ficar amarrado. Por que eu vou dar a faca para o inimigo me ferir? Não. Ele que vem com a faca e eu desarmo ele. Então, quando ele falar João 10:30 diz, eu não sei João 10:30. Pode deixar João 10:30 de lado. Então, ou seja, eu tiro ferramentas dele que é de ataque. Quando você acaba com as 4, 5 ferramentas que ele tem, o cara fica perdido, sem pai nem mãe. Primeiro que você aboliu, você não usou o espírito de profecia. E não usou legitimamente, porque só a Bíblia deve ser feita a doutrina. Se a doutrina dele não passar da Bíblia, ela é mentira. Então o cara está desesperado, porque os textos dele, que ele usa contra a Trindade, está no espírito de profecia. Que ele torce os textos, óbvio. Interpreta mal. Segundo, você usou uma argumentação bíblica e tudo mais. Só não usou aquele texto porque você não precisa dele. Não é que você não creia nele.
1 João 5, verso 7, já foi comprovado que ele não é bíblico. Já foi comprovado já, em crítica textual, que o texto era um comentário lateral e que foi acrescentado posteriormente. Então, o texto não é inspirado, aquele texto aqui. Aquele texto não é inspirado. Então, acabou. Não vou usar porque não é inspirado. E de Gênesis você não vai usar, exatamente porque o Espírito de Profecia vai comentar que o Pai estava se conferenciando com os anjos. Eu não consigo, então, usar um texto de o Pai falando com os anjos em prol da Trindade. Então, eu não vou usar porque o texto não está falando de Trindade. Então, é legítimo o procedimento. Chama-se estratégia, a fim de que a verdade avance. E nós, que conhecemos esses movimentos dissidentes, como aqui tem gente aqui de Poá, né? A Rosângela era de Poá, do movimento dissidente. E nós fomos lá e fomos instrumento para trazê-la para dentro da igreja. E não somente, ela e mais outros. Né? Deus nos abençoou nesse caminho. Mas nós convivemos com esses caras. O movimento de Poá, que deu origem a vários outros. Conheci o pessoal da Penha, o Sila Jaque, por exemplo, que deu origem aos Adventistas Históricos. Vários movimentos dissidentes, vários. Marco Pozo, o pessoal de Portugal, o Nicotra, Ricardo Nicotra, era meu amigo pessoal, que ataca a Trindade também. Tal. Então, eu conheci esses caras pessoalmente. Então, eu conheço o material dele, eu sei onde estão os livros, sei onde está o erro. E sei o que fazer para amarrar esses caras. E estou ensinando essas estratégias que amarra o cara, porque o cara não vai ter o que fazer. Porque ele está apoiado na mentira, mas ele pega alguns textos para dar força à argumentação. Se você tira a base argumentativa dele, ele não tem o que argumentar e a doutrina dele se revela como falsa. Entendeu aí? Não sei se foi claro. Mas é esse aí meu pensamento aí a respeito. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Queridos, já que ninguém tem mais pergunta, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu pelo estudo. Então, nós temos aí, acho que o estudo 34, 35, 36, 37 agora, né? Esses 4 estudos aí, então, estão falando da Trindade. Quer compreender o assunto legal? Veja esses 4 estudos. E a partir da semana que vem aí, a gente está no novo tema. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deu o conhecimento da Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compreendê-la mais e mais a cada dia e que possamos utilizá-la para a salvação das almas e para a unidade da igreja e para proteger a igreja dos ataques dos dissidentes. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.